Julinho Casares, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Um prazer te receber. Julinho, que, pô, ativista, ajuda gato, cachorro, o que vier, você tá ajudando. Muito obrigado. Como que isso aconteceu pra você? Então, você mencionou aqui do chamado, né? Sim. Eu acredito que pra mim também foi um chamado, mas desde sempre. Desde pequenininho, eu já tinha Sério, cachorro cara. em casa, dos meus pais, né? Claro que não era a quantidade que eu tenho hoje, mas eu tinha ali 2, 3 cachorros em casa, ali. Um número até que razoável. Ok. Exato, que dá pra ter tranquilo em casa. E eu sempre falo isso, né? Que eu aprendi a andar apoiado nos cachorros em casa. E foi Oh, que literalmente isso. massa. Então eu tive minha infância toda animais. Meu avô era apaixonado por animais, meu avô de par materno, né? Então ele tinha coelho, tinha gato, Ah, tinha meu Deus. cachorro, era galinha, pintinho e tal. Então eu vivi muito nisso. E enquanto minha mãe ia trabalhar, eu ficava na casa do meu avô uma parte do dia. Então ele falava pra mim, pô, são os bichos, é assim que cuida, é isso que tem que fazer. Então, muito, né, do meu amor pelos animais tem nessa infância minha convivendo com eles, e sempre fui apaixonado. Eu conto uma outra história também que é muito real, é muito engraçada, inclusive, que na escola perguntavam para as crianças: o que você quer ser no futuro? Ah, um quer ser policial, quero ser médico, quero ser professor, quero ser bombeiro. E aí eu escrevi lá pra professora cachorreiro. Aí ela falou, cachorreiro? E ela não Ótimo. entendeu muito na hora. Ela falou, cachorreiro, vou chamar os pais desse menino aqui que Tem eu algum quero entender isso aqui. problema? Tem algum problema esse menino aqui? Aí ligou, a minha mãe foi lá, ela explicou, pô, ele é apaixonado por animal, ele tem os cachorros, ele é fascinado, ele gosta muito. Ele não quer nem, sei lá, jogar videogame, ficar na frente de uma tela ali assistindo alguma coisa. Ele gosta de ficar com os bichos dele e tal. Então é uma coisa muito minha. E aí eu Aham. fui percebendo que esse chamado, na verdade, é realmente algo muito real na minha vida, assim. Então, o que eu posso fazer para ajudar os animais, seja cachorro, gato, cavalo, qualquer tipo de animal, a gente tá lutando ali para dar uma vida mais digna para eles. A gente sabe dos maus tratos que Pô, existem hoje, o sim. abandono gigantesco, e a gente fica muito mal, a gente que ama os animais, a gente fica Ai, muito mal com essa realidade, que não é só do Brasil, mas no Brasil é muito, muito complicado. sim. Então, aí começou esse meu trabalho. Hoje eu tenho minha família lá de 45 cachorros, até devo ter mais, eu falo, 45. porque às vezes a gente resgata um, vai lá pro meu sítio, fica um período ali de lar temporário, depois vira lar Não tem definitivo como, e né? vai indo. Até o Julinho Casares cai no golpe do lar Também temporário. Todo demais, mundo demais, cai, todo não tem mundo. como. É Não tem impossível, cara. como, É cara. impossível. Tem alguns gatinhos também. Ah, A que grande maioria legal. é cachorro. A gente tem um espaço para os gatinhos lá separados, né? Porque Aham. muitos ali não se dão bem, né? Esse gato é E aí diferente. é diferente. E a gente também faz um trabalho na região ali de castração de alguns gatos que tem, porque como o meu sítio fica numa área rural, então tem Ah, muitos vizinhos que têm gatos que não são castrados. E aí começa aquele negócio. Às vezes a gente acorda no final de semana lá, tem uma mãezinha que trouxe, sei lá, 4 filhotes. meu Ela Deus. traz num lugar seguro Já ali, aí a sabe. gente já sabe, aí a gente vai, alimenta, mas são muito ariscos, né? Aham. Assustados. E aí a gente vai cuidando, vai fazendo como que dá, mas pra tentar diminuir essa população de gatos ali de rua, né? Caramba, cara. Então, hoje 45 cachorros, mais os gatos É. e o que vier, né? E o que vier, O que o que vier, o que aparecer, aparece. Às que vezes quem... aparece cavalo, a gente fez alguns resgates de cavalo ultimamente. Mês passado a gente fez de 2 cavalos, os dois na zona leste de São Paulo, um em Aham. Itaí Paulista, e o outro, eu não lembro onde foi. Talvez tenha sido em Itaquaquecetuba. Foi um em Itaquaquecetuba e outro Itaí Paulista. 2 cavalos que eram utilizados ali na comunidade para servir, para, enfim, usados ali. E quando eles não tinham mais serventia, eles foram descartados. Um que estava Caramba. com um machucado na perna, uma bicheira muito grande. Coitado ali já estava esperando pra morrer, porque ele não estava se alimentando, muito magro. Aí a gente conseguiu, junto com o Instituto Caramelo, que eu sou Ah, que embaixador, massa. a gente consegue dar esse suporte também para para animais de grande porte. Então, Caramba, que é mais legal, difícil o cara. resgate, mas a Sim, gente faz exige alguns. mais uma Exato. movimentação É, maior, né, de coisas, é mas, poxa, difícil. é que eu falo, quem gosta de bicho, gosta de bicho. Exatamente. A gente, Seja ele qual for, né? às vezes você tem que, né, no seu caso, gato, porque aí você começa com gato, aparece mais gato, tal, no seu caso, Exato, exato. cachorro, mas é o que vier, pô, se Com aparecer, certeza. a gente não dá as costas pra É nada, né? exatamente isso. E Isso. aparece, às vezes, umas coisas. Um tempo atrás, a gente fez o resgate de um pato. Meu Muita gente, pô, Deus. você foi fazer o resgate de um pato. Eu falei, cara, é um animal igual todos, né? Exatamente. Independente ali da espécie, Aham. qual ela for. E a gente resgatou esse pato. Hoje ele tá numa fazenda super bem, Oh, com que outros legal. patos. Então a gente vê Ah, o antes e depois. Isso é muito é muito gratificante, bom, né, sabe? cara, saber que, pô, a Muito. gente fez a diferença ali na vida de um bichinho, salvou ele. É muito E ele legal isso, cara. retribui sendo ele. Eu acho que é Exatamente, mais, é demais exatamente. isso, né, No cara? habitat que ele, né, tá ali vivendo com Isso que é harmonia com massa. outros animais, isso é legal.
Cara, uma coisa que eu percebo assim, hoje muitos protetores têm problemas, tal. Você, pô, você ajuda muitas pessoas também. E você falou que isso foi desde criança, né? Gostava sempre de animais e tal. E, pô, eu olhando assim, eu vejo, poxa, eu fico imaginando como que foi pra sua família. Porque você vem de uma família muito bem estruturada e que talvez pensasse em outro futuro. Como a maioria das famílias pensa em outro futuro pro filho, né? Exato. Como que a sua família reagiu, assim, quando você começou a enveredar mais por esse lado e falar, pô, é isso? Não, é legal essa pergunta porque, assim, meus pais, eles são advogados de formação, né? Depois cada um foi para uma Aham. outra área no meio do caminho. Mas, assim, meu pai sempre gostou muito de futebol, gostou Sim. muito de esporte. Então, muitos pais, às vezes, querem que o filho se torne um jogador de futebol, em Caramba. primeiro lugar, né? Mas aí, para isso, precisa ter um talento fora do normal. A gente sabe, eu sempre gostei de esporte, sempre joguei tênis, futebol, Que sempre massa. gostei muito, sempre fui incentivado a praticar esportes, assim. Mas o meu amor pelos cachorros era muito grande. E eles percebiam isso. Então, eles sempre Ah, respeitavam. Minha mãe sempre incentivou muito, meu pai também. Mas minha mãe sempre incentivou. Então, ela falava assim: eu queria levar um cachorro pra casa. Ela, putz, não dá, mas é da vontade dele. Vai, eu vou abrir essa sessão. legal. Tá bom, vamos levar esse pra casa. Então, ela sempre me incentivou a cuidar deles. Então, desde pequeno, eu tinha essa responsabilidade. Você quer? Mas você vai cuidar. Precisa Isso. disso, exato. Ele precisa Aham. comer esse horário, tem horário de sair. Então, pra mim, isso foi muito normal na minha vida. De eu cuidar dos meus animais de alguma forma. Claro, sempre com a supervisão dos pais, Sim, mas sim. eu sempre ajudava dessa forma. E isso foi muito importante, eu julgo, até pro meu desenvolvimento como pessoa, né? Exato. Até pra gente se desenvolver, pra gente ter uma relação com outras pessoas, tendo a relação com o animal ajuda muito, seja um cachorro, um gato, né? Demais, cara. É muito importante. E aí foi assim, cara, sempre me incentivando bastante. E aí o meu número de animais foi aumentando, né? Aí meu pai Inevitavelmente. falou, cara, esse menino tá ficando louco. Onde vai colocar tanto bicho aqui? Aí eu tinha meu sítio, aí eu consegui construir alguns canis lá pra colocar todos Ah, os cachorros. Tinha alguns que se davam bem com outros, às vezes não muito. Mas a gente foi dando um jeito. E aí, no meu sítio, que hoje é minha casa de campo, no terreno do lado, é onde fica meu canil, onde tem todos os meus cachorros lá. Então, eles caramba. ficam uns 40 e poucos lá. Ano passado eu perdi alguns de velhice, né? Porque eles estavam mais ou menos, eu tinha lá uns quase 15 cachorros, mais ou menos com a mesma idade. Então, muitos morreram com 12, 14, 15 anos, problemas de saúde ali, de velhice De mesmo. velhice, né? E muitos foram na mesma época. Né? Então é Ah, muito dolorido, assim, né? Mas você ter um cachorro, você aprende também a lidar com a perda, com o luto, né? E é importante você passar por esse luto, né? É eu acho isso importante também. você trabalhar isso. Você já deve ter passado algumas Vixe, vezes, né? Maria. E é muito duro, né? Quem passa, quem resgata, quem tem mais de um, enfim, você vai passar. E quem resgata também, de Exato. várias maneiras o De várias luto, né? maneiras, Que várias ele maneiras. acontece de várias formas. Mas é o que eu acho demais, assim, que é o que eu percebi que eu faço, muitas pessoas fazem, você também. A gente continua Uhum. pelos outros e a gente continua o legado É deles, né? isso, é Tipo, isso. eu vou ajudar outro, beleza. Se foi, pô, esse período que viveu comigo, esse amor, o amor ele é imortal, tá? Imortal, Sempre. A exato. gente continua. Vamos ajudar outro, e as coisas vão. Eu acho que é transformar, né? É, Eu digo isso porque eu já ouvi de algumas pessoas, você deve ter ouvido também. Ah, você tem cachorro? Ah, eu tinha, mas morreu, eu não peguei, mas que eu não isso, consigo. eu Não escuto consigo demais. lidar com. Eu Não escuto consigo. demais. E isso é uma coisa doida, porque é um dos ensinamentos sobre amor que eu vejo que os animais fazem. Por quê? Você não quer? Ninguém quer passar pela dor. Exato. Pô, o corpo naturalmente foge da dor. Exato. Mas aí você fala, não quero passar pelo luto. Quando você vê um animal pedindo ajuda, o que você faz com o seu egoísmo, vamos dizer assim? Exatamente. Fala, paciência, deixa eu ajudar ele, porque é sobre ele, não é É sobre mim. isso. Aí cria o vínculo de novo. Com certeza, É uma com coisa. certeza. Eu já falei isso. E tem muita gente que fala assim, pô, eu não quero ter outro cachorro, que eu não quero passar pela mesma dor, mas e não quero substituir o meu. O meu era único. Só que você Isso. fala assim, não é substituir, Não é. né? Não é sobre isso, é sobre dar a oportunidade de um outro e dar a oportunidade pra você mesma ter mais amor, mais alegria na sua vida, trazer o que o Exato. outro trazia e jamais substituir. É você trazer uma nova história, né, pra compartilhar. E eu sempre falo, às vezes a pessoa não quer por conta de uma perda dessa dor, mas eu sempre incentivo a ter mais uma oportunidade que ela vai estar conseguindo ajudar outro animal, né, que tanto Exato. precisa. E a gente vê tantos animais aí que Nossa. vivem a vida toda num abrigo. Eles chegam filhotes e saem não, na verdade eles morrem no Fiquem abrigo, lá, né? Ficam ficam lá. 12, 13, 14, 15 anos naquele lugar sem a oportunidade de saber o que é uma casa, amor, carinho, né? Dormir às vezes numa cama, dormir Pois no quarto, né, enfim. cara? Então é muito complexo. A gente fica pensando que não são todos que têm a mesma sorte. Mas o que a gente puder fazer para ajudar
né? Se você ajudar um, já vai estar transformando a vida daquele Com né? certeza. E ele com certeza vai transformar a vida da pessoa, então... É um ponto que eu acho muito interessante da adoção, né? Você salva ele e ele te salva. Ele te salva, Porque, com certeza. cara, quem tem cachorro, gato, sabe o quanto isso nos faz bem, nos ensina. É uma companhia que ela ultrapassa, né, cara? Não é só simples companhia, te ensina muito sobre amor, sobre respeito, sobre companheirismo. E a gente leva pra vida, né, cara? E continue. Ajuda no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento humano. É isso. Como você falou que, pô, te ajudaram a andar, né? É uma metáfora pra vida, né, cara? Porque eles nos ajudam muitas vezes, né, na nossa vida.